Eu quero comprar um celular novo e são tantas opções que a gente fica perdido com o que pode escolher. Me disseram que o Redmi Note 7 e o Xiaomi Mi A3 são as melhores escolhas. Mas será? Bem-vindos e bem-vindas, eu sou o Honorato do Joga Aí, aqui mais uma vez. Hoje eu vou compartilhar contigo a pesquisa que eu fiz de alguns telefones celulares aí por volta de R$1.000. Quando a gente vai comprar um celular, é importante a gente ter cautela na hora da escolha. Porque nós brasileiros queremos sempre o que há de melhor de custo-benefício. Afinal de contas, a gente não nada na grana aqui nesse país. Também queremos alguns celulares que rodem jogos, pelo menos de uma forma assim satisfatória. É importante, né? E que tenham um bom custo-benefício. Eu fiz uma pesquisa e descobri que o Redmi Note 7 ele é o queridinho dos brasileiros, porque ele atende, basicamente ele oferece muito mais do que o preço que a gente paga nele, mas tem algumas outras características que eu fiz essa pesquisa baseado nos celulares ali da faixa de R$1.000 que podem oferecer algumas opções melhores, né? E talvez até esse Mi A3, que a gente vai também fazer o comparativo aqui hoje. É importante mencionar que eu não tenho nenhum desses celulares em mãos, o que é uma pena. Tem vários canais aí que o pessoal já tem os celulares e tal, mas a função desse vídeo aqui é compartilhar essas informações com você. Então, se eu tiver qualquer coisa que eu falhei, cara, eu esqueci de fazer, por favor, pode me corrigir nos comentários, não tem problema nenhum. Eu fiz o meu melhor para poder trazer essas informações para você. E se você já gostou do tema aqui desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like aí. E todos os celulares dos quais eu apresentar vão estar todos aí na descrição. Por exemplo, se você clicar aí no site da Amazon, né, qualquer um desses links aí, a dica que eu te dou, basta que você venha até aqui e clique em adicionar o carrinho. Esse celular aqui, por exemplo, né? Você clica aqui em adicionar o carrinho. O fato de você adicionar o carrinho faz com que a empresa possa te mandar talvez alguma promoção por e-mail, entendeu? Se você não decidir comprar na hora. Mas é isso aí, vamos pro vídeo. As opções celulares que eu encontrei aqui foram Redmi Note 7, Xiaomi Mi 8 Lite, Samsung Galaxy A30, Xiaomi Mi 9 Lite, que é o mais caro, esse aqui é o único que está ali fora da faixa de R$1.000, mas é pra gente comparar só. E o Xiaomi Mi A3. O Mi A3 ele tá um pouquinho mais caro que o Redmi Note 7, mas o Mi A3 é mais novo. Então vamos comparar. Aqui todos eles vêm com sistema operacional Android 9? Sim, todos. Ok, todos. Sendo que o da Xiaomi, da Redmi, né, vem com uma modificação lá deles, mas aparentemente é legal. Disponibilidade, a maioria foi lançada em 2019, só o Xiaomi Mi 8 Lite, cara, isso é difícil falar essas paradas, é que foi lançado um pouquinho mais cedo, em 2018, né, quase no finalzinho de 2018. E aqui de cara, o melhor custo-benefício é o Redmi Note 7, mas a gente vai ainda chegar naqueles, sabe, dependendo da situação, pode ser que ele não seja o melhor custo-benefício aqui. Pelo preço que ele oferece, o equipamento, o hardware que é oferecido também, a gente tem essa diferença. Mas olha aqui. Ah, tá. Antes disso, eu anotei duas coisas do Redmi Note 7. A primeira é que a câmera frontal dele é bem ruim. Você pode conferir em alguns outros vídeos. Aí a galera instalou um aplicativo chamado Gcam, é isso? Eu acho que é Gcam. Deve ser de Google Cam, eu acho que é isso, né? E ele aplica um monte de filtro depois que você tira a foto que fica incrível. Assim, se você não sabe o que é, procura depois, Gcam. Outra coisa é o seguinte, a maior parte das pessoas procura a versão 64 GB de espaço do Redmi Note 7. Eu até pensei em pegar o 32, porque o meu celular aqui é um Lenovo, já é tão antiguinho, cara. Mas, pelo menos assim, funciona, né? Meio devagar, 2 GB de memória, mas enfim. E a galera, o meu é de 32 GB e o pessoal procura o de 64. Tem as notas normais, né? De hardware, 8.4 do Xiaomi e 8.6 do Mi 9 Lite. Bom, eles são parecidos em hardware aqui. Aí a grande diferença que a gente encontra é que na câmera, que é a câmera do Mi 9 Lite, aparentemente aqui tem um resultado melhor, assim como o do Mi A3. Eu acho que eles usam a mesma câmera, mas o que importa pra gente seria o sensor e seria a lente. Eu que gravo vídeos, gostaria muito de ter um equipamento em que tivesse estabilização ótica, ou seja, a lente ela balança menos, então fica menos tremido. Eu prefiro, o meu celular aqui ruinzinho não tem isso. Eu sei que dos mais baratinhos tem o Galaxy S7, ele já vem com isso, se eu fosse comprar tipo um usado assim, ele tá mais barato do que esses, obviamente, ele já tem estabilização ótica, é um bom celular. Mas eu acho que eu vou optar por algum desses que está aqui. Bom, vamos lá. Todos têm a rede, tá tudo cartão nano, normal, né? Beleza. Dois cartões, a maioria deles, todos eles aceitam 2 cartões.
GSM, isso aqui não importa pra gente. HSPA lá, tá, também não importa. A taxa, o que me chamou a atenção aqui na velocidade máxima de download, que a gente não tem no Brasil, que eu acho que seria tipo um 5G, é esse aqui do Mi 9 Lite. É como se ele já tivesse vindo antecipando as novas frequências que a gente vai ter, né? 800 megabits por segundo, isso dá mais ou menos o quê? Uns 100 MB de download por segundo? Mais ou menos isso, eu acho. Aí agora vem os processadores. E eu quero atentar nesse detalhe aqui dos processadores, do qual eu fiz uma pesquisa para entender o desempenho deles. Sendo que eu só escolhi os que fossem mais, digamos assim, mais relevantes para a gente, porque o site só consegue apresentar o resultado de 3 no comparativo. E eu vou comparar esses resultados com o meu celular, que eu fiz o teste também antes de gravar o vídeo. A gente tem aqui o Snapdragon 660, ele é equipado no Redmi Note 7, ele é equipado no Xiaomi Mi 8 Lite, ele é equipado apenas desses dois. Aí você tem aqui Galaxy A30, que é uma opção que tem mais memória RAM do que aquele Redmi Note que aparece aqui, que aparece como 3 GB. Só que o que a maioria das pessoas está de olho é de 64 GB de espaço, que tem 4 GB de memória RAM. E cá entre nós, entre 3 e 4 GB de memória RAM, são 25% de diferença. Eu acho que vale a pena pagar um pouquinho mais para ter 4 GB de memória. Mas eu encontrei também uns modelos bem mais baratos de Redmi Note 7, que tipo assim, tá R$800. Aí aqui a gente tem um destaque pro Mi 9 Lite, que tem 6 GB de memória, o que é muito bom, e eu começo a ficar assustado com o desempenho que esses celulares têm, cara. O meu computador tem 16 GB de memória. Esse celular já tem 6, tipo, como assim? Há um tempo atrás o celular tinha, sei lá, mano, 128 MB, é impressionante. Impressionante, ainda fico impressionado com isso. Aí a gente vai passando aqui, tirando isso, todos os outros celulares. Vamos imaginar que o Redmi Note 7 também tenha 4 GB de memória, já que a opção que eu escolheria seria essa de 4 GB de memória, que fica um pouquinho mais caro do que o preço está aqui, e por isso o custo-benefício aqui em cima seria alterado, porque ele está se baseando nesse preço aqui. Os processadores são Snapdragon 660, Snapdragon 710 e Snapdragon 665. Lembrando que o 665, pelo número, aparentemente seria melhor do que o 660. Aí eu tenho aqui um comparativo. Esse site é um site que eu já usava muito para poder saber qual notebook eu iria pegar, que eles testavam notebooks e tal. E aí eu vi que eles testavam também agora os chips de processador e chips gráficos dos celulares. Foi perfeito, eu já usava esse site aqui há muito tempo, que é o Notebook Check. O que a gente descobre? A gente descobre que o Snapdragon 660 é o mais antigo de todos. Aí depois vem o 710 e depois vem o 665. Ou seja, o 665 é o mais moderno de todos eles. Aqui, ó, são 8 núcleos cada um, né? E isso aqui eu acho que é o processo de fabricação. Agora eu não sei se são 14 nanômetros. Eu acho que é, porque geralmente o meu processador aqui eu acho que também são 14 nanômetros. Quanto menor esses nanômetros, quanto menorzinho, digamos, mais tecnologia eles conseguem colocar e ele aquece menos. Pelo que eu entendi, esse celular já o Note 7, ele já não esquenta. Diferente do meu aqui que pega fogo. Esse meu aqui é bem mais ou menos, cara. Aí a gente tem um chip gráfico igualzinho, tanto para o Snapdragon 710 quanto para o 660, provavelmente por eles serem mais antigos. E já temos um Adreno 610, enquanto eu tenho Adreno 512, tanto no Snapdragon 660 quanto no 710, ou seja, tanto no... Lembrando, tá? Deixa eu só voltar aqui, porque pode ser que você tenha esquecido. O Redmi Note 7, o Xiaomi Mi 8 Lite, eles dois usam o mesmo chip, o mesmo processador. E mesmo chip de processador, mesmo chip gráfico. Igualzinho. Então, questão de desempenho, eles são idênticos. Muda basicamente a carcaça e mais um detalhe, né? Pelo que eu lembro também, o Mi 8 ele vem com a parte da frente e de trás de vidro e na lateral de metal, coisa que não acontece no Note 7. Mas o processador é igual. E o processador é o grande responsável. O processador e memória são os grandes responsáveis por fazer com que o celular seja bem rápido. Já no Mi A3, do qual é o nosso objeto de comparação desse vídeo, me perdoe o vídeo ficar grande, porque aqui a ideia é transmitir o máximo de informações. Ele já usa um chip gráfico mais potente, que é o Adreno 610, que é isso que eu quero ver, se o vídeo dele é melhor, já que o processador, enfim, pode ser mais moderno, mas talvez não seja. A gente já tem uma noção aqui como é que funciona. Todos eles têm 2.200 MHz, tá tranquilo? A gente vê que esse aqui, ó, chama-se Kiro, que eu não consigo ver o restante aqui, que pena, para poder analisar exatamente qual é o assunto. Mas tudo bem, vamos descer.
Aqui embaixo a gente vê o 3D Mark, que é o programa que testa, digamos assim, o chip gráfico. Eu vou mostrar para você aqui no meu celular qual é o que ele vai estar rodando, né? E vai aparecer uma pontuação. No meu celular, eu acho que já até deu print, deu 5.000 pontos, um negócio assim. Vou mostrar aqui que ele carregou. Vamos mostrar logo agora. É isso aqui, ó. Vê se você consegue enxergar. Esse programa, ele fica sendo executado. Olha lá, ó. E aí aqui embaixo mostra quantos frames está fazendo. A gente percebe que o 710, ele tirou uma quantidade de pontuação aqui de quase 14.600 pontos. Essa aqui é a média, na verdade, né? Aí o máximo são 14.820 pontos, beleza? Mas vamos ver pela média aqui, né? 14.595. Já o 665, que é o do Mi A3, ele já teve um desempenho melhor nesse teste aqui, que é o teste de física. Também, né, nesse Ice Storm, né? Aí tem o 660, que é o mais poderoso de todos, que seria o do Note 7, né? Ok, mas de uma geração um pouco anterior. Aí a gente tem o próximo teste, que é o Slingshot. Aqui já é um outro. Você vê que o 710 já saiu melhor um pouquinho do que o 665 e do que o 660. Mas você vê que a diferença, assim, é razoável. Ele chega talvez aqui a 10%, uns 15 a 20%. Que é razoável, né? Diferença. Ok. Aí tem o próximo aqui, ó. Aí eles ficam com uma diferença de 50%, 59%. É isso mesmo? A mais? 59%? Não, 59% não. De 2.350 para 2.754? Ok. Pois é. Aqui já tem alguns que já não tem o teste. Agora a gente vai passar para esse teste aqui do PC Mark, que é outro programa. E esse programa ele tem diversos testes. E um desses testes que eu testei aqui também no meu telefone é esse Web 2.0 Performance. O que é isso? Work 2.0. Se você quisesse usar o seu celular para, digamos, ferramentas de trabalho, como edição de vídeo, como navegar na internet, como renderizar vídeo, como abrir programas, esse tipo de coisa, qual seria a nota que você receberia? Eu vou mostrar o do meu celular atual. É a nota que eu recebi, 3.794. Quando a gente aperta para fazer o teste, ele mostra diversas coisas. Eu posso até deixar o teste rolando aqui para te mostrar como é que funciona. Mas basicamente ele vai abrir um monte de coisas de navegador, tudo sozinho. Ele edita vídeo, faz um monte de treco. Já no teste de desempenho, você vê que tem aqui 6.711, enquanto o meu tirou 5.800 e alguma coisinha. Que está até rodando aqui, ó. Deixa eu mostrar para você como é que funciona. Aqui, ó, como é que é. Ele fica rodando aqui, mexendo sozinho. Ele vai renderizar um monte de página, um monte de coisa. Aí aumentando tal, diminuindo. É isso que ele fica fazendo. Aí daqui a pouco ele edita vídeo sozinho, faz não sei o que. Tudo para poder saber quanto tempo demora. Aí esse teste aqui, você vê que o 710, ele tirou 6.711 pontos, que é um pouquinho melhor do que o meu atual, né? 5.000 e pouquinho para fazer esse tipo de coisa. 6.396, eles são melhores para isso. Nesses outros testes que eu não usei no meu celular, é que eu consigo ver, conseguiria ver provavelmente aqui, por exemplo, teste de armazenamento. Ele não tem aqui o teste do 665, só tem o teste do 710 e do 660. Então a gente, né, carece um pouco de informações, a gente precisa ver alguns outros vídeos. Mas a princípio o que a gente tem aqui de desempenho de processador. Agora vamos analisar as telas, que são coisas importantes também. Primeiro, o meu celular ele tem 5 polegadas aqui. 5 polegadas. Caramba, aí quando eu olhei isso aqui, 6 polegadas e pouco, ele é bem maior, né? Tipo, caraca, daqui a pouco vira um tablet na minha mão. Todos eles têm 6 polegadas para cima. No caso, o que seria o maior de todos seria o A30. E o Mi 9 Lite praticamente são do mesmo tamanho. Aí o menorzinho dele seria o Mi A3, com 6.08 polegadas, que já é bem bom. Lembrando o seguinte, para você que vai jogar, toda vez que um jogo tem uma resolução maior, o chip gráfico também exige mais do jogo. Então, quanto maior é a resolução, melhor tem que ser o chip gráfico para manter a mesma taxa de quadros, tá bom? Então, assim, a vantagem aqui iria para quem joga, né, e quiser que o jogo rodasse mais liso possível, potencialmente seria aqui o Mi A3 com 720 por 1560. Normal de uma resolução HD é 1280 por 720. Aqui como o celular está em pé, né, então é 720 por 1280, mas não é 1280, é 1560. Quer dizer que ele é mais alto do que o padrão 16:9, sabe? Esses que a gente tem na televisão, dos vídeos do YouTube e tudo mais. Todos os outros têm uma resolução muito maior. Aqui, por exemplo, o Note 7, o Redmi Note 7, tem 1080 por 2340. Ou seja, para quem quer
Resolução, quem quer uma definição de imagem, vai achar sensacional. Sendo que o Mi A3 é de AMOLED, a tela. E AMOLED, eu prefiro tela de AMOLED. Sinceramente, as cores ficam mais vibrantes, eu acho mais legal, assim. E pelo que eu lembro, eu acho que ele economiza mais bateria também. Sendo que aqui, tanto o Mi 8 Lite quanto o Note 7, os dois usam tela de IPS, não é ruim, mas eu acho o AMOLED melhor. Esse Super AMOLED, eu não sei qual é a diferença de AMOLED para Super AMOLED, desculpa. E esse densidade de pixels, quanto maior a densidade de pixels, melhor, digamos assim, mais liso fica a imagem. Então, maior resolução, mais pixels. Aqui no caso do... Quem perderia essa batalha seria o Xiaomi Mi A3. Então, por enquanto, eu diria que o Note 7 tá como uma opção boa. Agora vem a câmera. Isso pra mim é muito importante, porque como eu gravo vídeos, seria legal ir pra rua de repente, né? Não no Rio de Janeiro tá ruim de andar pra rua. Mas tipo, ir pra algum lugar, né? E poder gravar ali, tipo... E nesse sentido, pra mim, a estabilização ótica seria o que é de melhor. Nenhum desses aqui apresenta estabilização ótica. Com relação a megapixel, também não é a coisa mais importante do mundo. Nossa, meu celular tem 248 milhões de megapixels. Não importa, não importa. Qualquer celular com 12 megapixels está maravilhoso pra mim. Se você não sabe, se eu não me engano, eu acho que pra ser Full HD, mano, é tipo o papo de 5 megapixels. É um negócio assim. Eu acho que é isso. 5 ou é 8, eu não lembro agora. Mas não é muita coisa não. O que importa é a lente, que seria como se fosse o olho, né, do celular, e o sensor, que é o que fica atrás desse olho. Isso é importante. É um sensor que consegue captar mais luz, porque se for um sensor que consegue captar mais luz, mas ele tem menos megapixels, é bem melhor do que ter um sensor com muitos megapixels que não consegue captar bem a luz, entendeu? Então, nesse sentido aqui, eu não sei quais são os sensores. Aqui ele fala que é o tipo de sensor. Bom, aqui a gente talvez possa ter uma ideia com relação a isso aqui que é diferente. Mas eu, sinceramente, não sei. Ele fala qual é só o tamanho. Eu queria, né? Geralmente, quanto maior o sensor, mais luz capta. Isso é o conceito de fotografia. Bom, aqui, quanto maior o sensor, eu diria, pelo que eu estou vendo aqui, que esses sensores do Mi A3, do Mi 9 Lite e do Note 7 são os maiores sensores. O Galaxy A30 não tem essa informação. E outra coisa, a abertura da lente, quanto maior a abertura da lente, ela consegue, digamos, pegar mais luz também, mas fica mais desfocado. Então, a área de foco é menor. Quanto menor o sensor, quanto menor a abertura da lente, mais, digamos, ele consegue focar com uma distância. Eu não sei se eu expliquei muito bem, mas enfim. Basicamente é o seguinte, aqui fala que a abertura do Redmi Note 7 é 1.8. Quanto mais próximo do 1, maior a abertura. Digamos que o 1 fosse o 0, tá? Não, digamos que o 1 fosse o 100%. Então aqui 1.8 seria 90%, tá? Vou chutar desse jeito. Ele vai... Aqui eu não sei se ele fala da abertura das duas lentes diferentes, né? Que uma é 1.8, a outra é 2.2, que deve ser a frontal e a traseira, eu acho. Todas têm autofoco, obviamente, mas só deve ter autofoco no traseiro. Seria muito legal se tivesse autofoco no frontal. Foco por toque, todos têm. Flash. Aqui, quem ganha é o Redmi Note 7, que ele tem 2 LEDs, ou seja, consegue colocar um pouquinho mais de luz. Muito embora, ter aquela luz frontal é ruim. Essa luz que você está me vendo aqui, na verdade eu tenho um iluminador na minha frente, 2 iluminadores na diagonal e um no teto. Então fica bem melhor, né? Então agora se eu tivesse só um iluminador ficava meio ruim. Localização, que deve ser pelo GPS, detecção facial todos têm. Aqui somente o Galaxy A30 e o Mi 9 tem detecção de rosto. Deve ser pra gente fazer foco, né? Você coloca a câmera traseira, já que você não vai conseguir se olhar, eu acho que é isso. Câmera frontal. A câmera frontal aqui, vitória pro Mi A3 e pro Mi 9 Lite, lembrando a mesma coisa que eu falei sobre sensor, né? Por mais que tenha 32 megapixels. Resolução de gravação me interessa muito isso aqui. Bom, é importante frisar que pode ter alguma informação errada do celular, tá? Você me corrige aí nos comentários. A resolução. Não me interessa ter resolução em 4K, sinceramente. Mas qual é a vantagem de você gravar em 4K? Se a gente grava em 4K, digamos que você gravou um cenário todo. E na hora de editar, você, como a imagem é muito maior, você pode recortar de tal forma que pareça Full HD sem esticar a imagem. O que seria bom também. Se tiver 4K, tudo bem. Mas não é a coisa que mais me interessa. É sempre o sensor. Você podia estar filmando em Full HD, com um sensor maravilhoso. Ok, eu não sei como é que tá essa evolução dos celulares, mas tomara que esteja legal. Todos aqui gravam slow motion? Não. O único que não grava slow motion é o A30.
Aqui, né, a gente... É legal ter um slow motion, porque às vezes você quer fazer alguma coisinha diferente no teu vídeo, né? Eu adoro gravar vídeo, então, por exemplo, esses vídeos aqui eu não preciso de slow motion, mas se eu quiser dar um charme a mais, sabe, um toque artístico, então você ter slow motion é maravilhoso, porque você grava em muitos frames e na hora da edição fica show. E o ganhador daqui é o Mi 9 Lite. Ele grava em 960 frames por segundo. Geralmente, por exemplo, esse vídeo que você está vendo está sendo gravado em 30 quadros por segundo. Então ele parece fluido. Imagina que em 1 segundo tem 30 fotos. É o normal. Esse Mi 9, em 1 segundo tem 960 fotos. Ou seja, se eu transformar esse 1 segundo em 10 segundos, é como se tivesse 96 fotos para cada segundo. Cara, ainda é muita coisa, entendeu? Então eu poderia colocar 1 segundo durando 20 segundos. Ia ficar aquela, sabe, tipo um movimento super lento assim, ia ficar bem bonito. Bom, isso aqui me interessa bastante. Nesse caso aqui, o Mi A3 ganha, porque o Mi A3 grava em 4K, o que é importante para mim. Ele grava em 240 frames, eu estou falando comparativo com o Note 7. 240 frames por segundo, porque ainda é bem melhor do que o 120 que o Note 7 tem. O 120 é bom? Não é ruim. Mas, nesse caso aqui, a vitória seria claramente para o Mi A3. Talvez, se o sensor fosse melhor do Note 7, show. Embora que ele diga que na câmera frontal tem um HDR, a gente já sabe que a câmera frontal é uma bosta e precisa do G-Can. Vamos avançar. Ah, tá, olha só, antes disso, deixa eu ver se eu já cheguei no Gorilla Glass. Eu pulei aqui o Gorilla Glass. Deixa eu te explicar uma coisa. O que é o Gorilla Glass? Aqui diz que o Mi 8 Lite não tem, mas tem sim. Tá, eu pesquisei, então tem. Ele tem o Gorilla Glass 5. O Gorilla Glass é um produto da Corning. O processo é basicamente revestir o vidro com alumínio, silício e oxigênio, que acaba garantindo mais resistência contra arranhões e pressões. Sabe quando você pressiona o teu celular, alguma coisa fica por cima dele, exatamente no vidro? Por ele ter um pouquinho de flexibilidade, tem vídeos até que eu posso colocar o vídeo aí para você ver. Ele enverga um pouco, mas não quebra, o que é ótimo. E arranhões também. Ele tem uma películazinha que retém digamos assim, uma pressão de arranhão, o que é maravilhoso, né? Aí lembrando, eles usam alumínio, silício e oxigênio para isso. Qual é a diferença? Porque aqui eu vi que tem o Gorilla Glass 3 e o Gorilla Glass 5. O 6 não saiu ainda, né? Hoje na data de 20 de 10 de 2019. A diferença do 3 para o 5 é que no 5, ele 80% das vezes, segundo a empresa, diz que o vidro é capaz de resistir a impactos de 1,60 m de altura. 1,60 m de altura, eu tenho 1,64 m, eu sou bem baixinho. É como se eu largasse o celular aqui da minha cabeça no chão, ele caísse e 20% das vezes ele quebra. Bom, fica aí a seu critério se vale a pena ter essa opção ou não. Eu acho que o Gorilla Glass 3 está ótimo para mim. A bateria é uma coisa que eu quero explicar também, a gente vai chegar lá. Deixa eu só ver aqui. Todos têm a mesma coisa? Não. O Mi 9 Lite, ele tem IRDA, que se eu não me engano é aquele infravermelho, né? Se você quiser trocar, mexer na televisão, tanto ele quanto o Redmi Note 7, os dois têm infravermelho. Mas somente o Mi 9 Lite tem NFC, que é, digamos assim, no futuro a gente vai querer pagar as coisas com criptomoeda, você vai passar só o seu celular, ele vai passar e vai pagar. Aqui diz que ele tem um sistema a mais de GPS, né? Do que todos os outros. Não, o Galaxy A30 tem os mesmos que ele. APS, esse GLONASS, se eu não me engano, é um satélite da Rússia. Todos os celulares têm acelerômetro, sensor de proximidade, giroscópio, bússola e impressão digital. No entanto, apenas o Mi A3 não tem microfone de redução de ruído. Não é lá grande coisa, tá? Sinceramente, não é grande coisa. É importante se você quiser gravar um vídeo ali no teu celular usando a câmera dele e subir o vídeo direto. Mas se, como no meu caso, eu trago o vídeo para edição, corrige na edição. Os únicos que não tem rádio FM são o Mi 8 Lite e o Mi A3. Eu chego a me confundir com tanto modelo. Todos vibram, todos têm viva voz, tem. Lembrando aqui que o único que tem USB OTG é o Galaxy A30. E o OTG, eu não lembro se é para transferência mais rápida, não me lembro. Agora vem um detalhe aqui que eu fiquei na dúvida. O único que tem aqui a bateria de lítio é o Mi 9 Lite. E a diferença para o lítio para a polímero de lítio é essa aqui, ó. A bateria de tipo LiPo, né, que é o íon de lítio, eu falei, é íon de polímero, caramba. Também escrita como LiPo, não sei se a gente fala de LiPo ou LiPo.
é mais maleável e sofre menos estresse de dilatação ao aquecer. A chance de você ter problema de mexer no celular na hora que está carregando é menor. Tá, também conseguem armazenar mais energia e por isso são menores e mais leves. A bateria de lítio, que é o caso aqui do Mi 9 Lite, também é escrita como Li-ion, que também não aparece aqui, é mais rígida e perde suas propriedades com mau uso, como quedas e esquentar demais o aparelho. As baterias de lítio possuem custo de fabricação menor e é por isso que são mais baratas. Eu acho que eles colocaram isso para poder reduzir um pouquinho o preço do Xiaomi Mi 9 Lite. Acho, porque senão ele fica mais caro ainda. O que nos diz é que no Mi 9 Lite você não pode mexer no celular enquanto ele está carregando. Porque se você mexe no celular enquanto ele está carregando, ele vai esquentar mais e a bateria vai ter um desgaste maior. Faz sentido, né? Agora, interessante que são o tamanho das baterias. O Note 7 tem 4.000 mAh de bateria, enquanto o Mi 8 Lite tem 3.350. É uma diferença razoável aqui de quase 20%, né? Tanto o Mi A3 quanto o Mi 9 Lite, quanto o Galaxy A30 teriam, assim, em teoria, maior duração para você jogar. Eu não sei. De qualquer forma, muda o processador. O que eu queria saber é se o gasto de bateria desse novo processador aqui, Snapdragon, qual com isso? 665, se ele é mais econômico por ser bem mais novo. O processo de fabricação dele, pelo que eu vi aqui, é idêntico ao 660. Aqui, se for esse detalhe aqui, ó, de 14 nanômetros, sendo só esse aqui de 10 nanômetros, 710, então eu diria que tanto o 660 quanto o 665 gastam a mesma quantidade de eletricidade. Ou bem parecido. E aí, nesse caso, a duração de bateria dos dois seria igual. Só mais um detalhe sobre a bateria, é importante dizer que nenhum desses tipos de bateria tem aquele efeito de memória. Então, sabe, você pode carregar 20%, não precisa carregar sempre 100% não, isso não existe mais. É só bateria super antiga que fazia isso. Então, em resumo, eu tenho aqui a maior, digamos, se você quiser gravar, se você está focado em vídeos, nesse caso o Mi A3 seria uma opção melhor, baseado aqui puramente nesses números. Eu precisaria analisar as imagens deles, tá? Pode ser, de repente, para um outro vídeo, porque esse vídeo já está gigantesco. E para quem está privilegiando jogar, eu diria que o Redmi Note 7, ainda mais pelo preço, está uma opção melhor. Agora clica nesse card que aparece aqui em cima e vota em qual dessas 4 opções. Eu vou colocar só 4 porque o Mi 9 Lite ele tá R$ 1.500 aqui, né, como menor preço. Então qual dessas 4 opções é melhor na faixa de R$ 1.000? Muito obrigado por ter assistido. Valeu, tchau, tchau.